Fala aí, beleza? Tudo bem contigo? Bem-vindo a mais um episódio do Janela para o Mundo, seu podcast sobre turismo, educação e negócios. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre turismo e cinema. Duas coisas bastante agradáveis. Se você entrar lá no Instagram, você vai ver que tá cheio de gente mostrando, falando, levantando hashtag aí sobre turismo e cinema, pois são assuntos bastante cotidianos, né? Em relação à pandemia, obviamente, tanto o turismo quanto o cinema estão com a bola um pouco mais baixa em função do isolamento social, mas são assuntos que muita gente gosta de falar, está no noticiário quase que cotidianamente, existe mídia especializada em cada um desses dois universos, tanto falando só de turismo quanto falando só de cinema. Então são dois universos bastante interessantes aí para a gente tratar de maneira leve, tranquila e também falando de forma profissional, né? E para nos dar esse embasamento profissional aí, a gente vai se basear num artigo acadêmico, um artigo científico feito pela professora Cláudia Maria Astorino. É um artigo bem interessante, ele usa questões relacionadas a cinema para falar um pouco tecnicamente sobre turismo, né? E aí em cima desse texto acadêmico, em cima desse artigo que a gente vai desenvolver uma série de dois vídeos, dois episódios desse podcast de forma bastante especial, né? O primeiro um pouco mais solto e o segundo episódio especial relacionado a esse artigo de maneira um pouco mais fixa ao texto dela, destacando alguns elementos que eu considero importante levantar, tá bom? Então, só passando aqui, o título do artigo é Cinema e Turismo, filmes como subsídio para a discussão da atividade turística. É um texto publicado numa revista científica da USP, chama Revista Turismo em Análise, é uma revista bastante conceituada, uma revista nacional e bastante conceituada. E é muito legal esse trabalho que ela faz, essa perspectiva que ela coloca, porque ela traz para próximo do turismo, ela traz para como elemento de apoio à discussão para chegar ao turismo algo bastante cotidiano, que é a produção e o consumo de filmes, né, de mídia aí cinematográfica, enfim. E isso é algo bastante querido por muita gente. Esse é um ponto interessante da gente puxar aí para fazer um paralelo com o turismo, que é perceber que o turismo ele faz parte do dia a dia, né? Ele está inserido na nossa sociedade. Então, de um modo geral, é muito comum a gente ver paralelos de questões da vida cotidiana, dessa vida ordinária aí que a gente leva dia a dia, sendo puxados aí para dialogar com o turismo. Vou dar exemplos bons e ruins, só para a gente ter uma ideia, né? Então, o turismo, a atividade turística, ela, ainda que às vezes pareça, mas ela não é uma bolha dentro da sociedade. Na verdade, o que a gente vive no turismo, em grande medida, é um espelho do que se vê na sociedade de um modo geral, né? Então, questões duras, como, por exemplo, questões de racismo, desigualdade de gênero, né? Tratamento desigual em questões de gênero. Então, por exemplo, às vezes até remuneração desigual, né? Isso não é raro, remuneração desigual por gênero, infelizmente. Isso acontece socialmente aí no mundo, em diversos lugares do mundo, né? Poucos são os países que estão tentando realmente reduzir essa barreira. Isso também vai acontecer no turismo, né? Então, se acontece na sociedade, infelizmente, inevitavelmente vai também acontecer no turismo, porque o turismo está atrelado à sociedade em que a gente vive. Então, problemas e benefícios que a nossa sociedade tem, eles também vão ser espelhados no turismo, né? E quando a gente fala de cinema, o cinema ele também, em muitas situações, ele vai retratar um pouco daquilo que a gente vive, inclusive o turismo, né? Quem de nós nunca viu um filme que aborde experiências de viagem ou mesmo filmes que falem só sobre experiências de viagens, né? Isso não é raro de acontecer, isso não é raro de se ver, e mesmo que não sejam filmes
que tratem especificamente do turismo, às vezes em uma ou outra passagem, a atividade turística ela vai acabar aparecendo, né? Filmes que às vezes passam alguma experiência em hotel, filmes que às vezes passam experiências na estrada, enfim. Existe uma série de filmes aí que poderiam ser catalogados, listados para abordar isso. E é justamente isso que esse artigo acadêmico, que essa professora traz no artigo que ela escreveu, né? Uma lista, uma série de filmes para que a partir deles a gente pegue recortes desses vários filmes para tratar de assuntos específicos da área profissional de turismo, da área técnica de turismo. Isso é uma coisa bacana de se ver, né? Porque, primeiro, ajuda a aproximar a atividade turística, a atividade profissional de turismo, de pessoas que não necessariamente saibam o que um profissional de turismo faz, né? Ou também ajuda a estreitar os laços entre vida acadêmica, entre o mundo acadêmico e o mundo real, né? Até porque isso é uma reclamação que muita gente, em vários campos de conhecimento, às vezes reclama, né? A vida na teoria, o trabalho, sei lá, no direito teórico é uma coisa, na prática é outra. O trabalho teórico na comunicação é uma coisa, na prática é outra. E no turismo essa reclamação também acontece, né? Não, mas a perspectiva, a abordagem, questões acadêmicas é uma coisa, o mundo prático é outro. Mais ou menos, né? Óbvio que existem diferenças, existem distanciamentos, mas existem trabalhos como esse que tentam aí aproximar esses dois universos, o universo acadêmico do universo prático, operacional ali do turismo, né? E o cinema ele também acaba, às vezes, querendo ou sem querer, ajudando a fazer essa ponte, né? Então, eu mesmo, em sala de aula, acabo às vezes, obviamente, antes da pandemia, acabava passando muitos vídeos para os meus alunos, sejam trailers de filmes, sejam trechos de filmes, sejam até videoclipes, né? Então é muito comum a gente ver videoclipes sendo rodados em cenários, em espaços turísticos ali, em muitas situações até para promover a beleza natural de um lugar, ou a beleza construída, não necessariamente natural, né? Então, assim, a escolha da locação de um espaço para você rodar um filme, para você rodar um videoclipe, ela leva em consideração uma negociação que é mercadológica, né? Então, assim, tem contrato, tem questões de legislativa por trás. Você não pode simplesmente pegar uma câmera, abrir e sair rodando um clipe, um filme sem ter autorização em qualquer lugar, né? Isso pode sim dar um problema posterior, porque tem uma série de situações, dependendo da abordagem do filme, dependendo do tipo de interferência ali na vida local. Você não pode parar um trânsito sem autorização, você não pode usar vias públicas ali sem autorização para rodar um filme, colocar uma estrutura ali de filme. Então tem uma série de questões ali que cinema e turismo se aproximam muito, né? Um outro ponto também interessante é você pensar como muitos filmes acabam, de certa forma, ajudando a influenciar a atividade turística, né? Então, por exemplo, um dos casos muito, muito famosos que tem aí de alguns anos para cá são os filmes do Senhor dos Anéis, né? A trilogia ali do Senhor dos Anéis, que parte dos filmes foi rodado na Nova Zelândia, e as locações onde foram rodadas os filmes, elas são espaços de visitação constante ali de turistas, de pessoas que amantes ali da trilogia, dos livros do Tolkien, enfim, e de certa forma isso gerou um fluxo de turistas ali apaixonados pelos filmes, pela obra, pela curiosidade de saber onde foi rodado. Isso é muito interessante de ver, né? Então, existem muitos laços, muitos elos ali que vão conectar turismo e cinema em diversas perspectivas, né? Então, esse texto acadêmico aqui da professora Cláudia, ele vai fazer esse tipo de abordagem. E aí ela vai fazendo um levantamento. Eu vou fazer 2 episódios sobre esse assunto, um episódio agora como esse mais solto e um segundo episódio mais amarrado ao texto que ela escreveu e destaques que eu gostaria de fazer, né? Então, mas ela apresenta, por exemplo, o método, os resultados ali que ela encontrou, mas um caso interessante da gente relacionar turismo com cinema você lembrar, por exemplo, o Woody Allen, aquele diretor de
de filmes ali, algumas pessoas chamam mais filmes cult, né? Ou filmes por uma pegada mais cultural ali. Não tem explosão, não é nada tipo Velozes e Furiosos, né? Mas enfim, o Woody Allen ele tem o seu público cativo e de uns anos para cá ele passou a fazer uma série de filmes muito interessantes que, sob certo ponto, pareciam mais propaganda turística do que efetivamente apenas um filme, né? Isso, aos olhos de muitos profissionais de turismo, foi ficando bastante claro, né? Ele fez, eu não me lembro exatamente a ordem, mas é até curioso que desses filmes, pelo menos os que eu me lembro aqui, ele inclusive coloca o nome da cidade no título do filme, né? Como se ele tivesse realmente, como se a cidade fosse talvez o principal personagem do filme, né? Então, por exemplo, Senhor dos Anéis tem o Frodo, os filmes do Batman tem o Batman, enfim. E esses filmes do Woody Allen, parece que a cidade é um personagem, né? Então tem um filme chamado Vicky Cristina Barcelona, é um filme que se passa na cidade de Barcelona. Tem um outro filme chamado Para Roma com Amor, e o filme é rodado, ele se passa na cidade de Roma, né? Perceba que Vicky Cristina Barcelona, o nome da cidade inserido. Para Roma com Amor, o nome da cidade inserido. Tem um outro filme também, Meia-Noite em Paris, e o filme é rodado em Paris, né? Então são 3 exemplos aí, poderia citar outros, mas tem há muitos anos atrás, o Eduardo Paes ainda era prefeito do Rio, e ele deu uma entrevista para o jornal o Globo e foi inclusive destaque da notícia, o Eduardo Paes falando, nessa época que o Woody Allen estava rodando os filmes, o Eduardo Paes falou: eu pago o que for preciso para que o Woody Allen, diretor de cinema, venha fazer um filme no Rio de Janeiro, sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? E você percebe o quão esses longas produzidos pelo Woody Allen, eles não são necessariamente só produto de uma atividade cultural, mas são também um negócio, né? Um negócio para divulgar cidades turísticas, um negócio para rodar filmes com um interesse mercadológico, obviamente, né? É preciso fazer o dinheiro girar, ele óbvio que ele busca o lucro, né? Então, e aí a cidade do Rio, o prefeito da cidade do Rio na época deixando claro que, Barcelona tem um filme com o Woody Allen, Roma tem um filme com o Woody Allen, Paris tem um filme com o Woody Allen, nós aqui no Rio de Janeiro também queremos, né? Ele é um diretor consagrado, muito famoso, ele tem um público gigantesco, então por que não usar também essa marca aí desse diretor para mostrar a cidade do Rio de Janeiro sob o olhar dele, né? É um olhar que não vai mostrar violência, explosão, é um olhar que mostraria o Rio de uma maneira diferente. Enfim, esse filme acabou não acontecendo, né? Não teve, até onde se sabe, não teve nada próximo aí de cogitar fazer isso. Enfim, mas é só para vocês perceberem, se você jogar isso no Google, né? Eduardo Paes, Woody Allen, Rio de Janeiro, muito provavelmente vai aparecer nos primeiros resultados, né? Isso é uma entrevista que o Eduardo Paes deu para o jornal O Globo, e isso estampou ali o início da entrevista. Paga o que for preciso para o Woody Allen rodar um filme no Rio de Janeiro. Então isso é só para a gente fechar aqui essa reflexão inicial sobre como turismo e cinema têm inúmeras relações sobre aspectos culturais, relações sobre aspectos de mercado, né? E aí a gente vai tratar bastante disso, e o texto que a gente vai dissecar um pouco aí, passar sobre elementos dele no próximo episódio do podcast, a gente vai mostrar um pouco mais dessa relação entre uma lista de obras que a autora do artigo destaca, né? Uma lista de obras cinematográficas, de filmes, e como esses filmes aí podem nos ajudar a enxergar o turismo sob uma perspectiva mais técnica, né? Então, por exemplo, ao olhar, sei lá, por exemplo, Pequena Miss Sunshine, aquele filme da garotinha que eles fazem uma viagem para levar a garota até um concurso de Miss. Aquele filme ele se passa aí com uma jornada que envolve turismo, né? E certamente tem algo de bom ali que a gente poderia puxar para o nosso campo de conhecimento, para a área de turismo, para a área profissional de turismo, né? Então, eu dei um exemplo aqui, nem me lembro se está no artigo que ela escreveu, mas é só um exemplo, né? Se você pensar um pouquinho, você vai lembrar de algum filme que trate
fale sobre viagens, fale sobre turismo, fale sobre hotéis, enfim. Então não é difícil fazer essa relação, mas aqui ela faz um estudo científico de forma sistemática, ali, com uma metodologia bacana para unir esses dois mundos para a gente. Beleza? Espero que você tenha gostado desse episódio. No próximo, falando desse tema aqui, a gente vai entrar um pouco mais tecnicamente em cima do texto que ela escreveu. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, até mais. Obrigadão. Tchau, tchau.